Quando eu descobri que eu estava grávida, eu descobri que eu tinha uma pessoa dentro de mim. Ah, mas aí vem aqueles papos, né? Mas é afeto, né? Até determinado momento não tem consciência, não sei o quê. Mas pra mim, naquele momento, eu falei, eu tô simplesmente nos primeiros passos, bem no comecinho mesmo, na apoteose da vida, carregando um ser humano que daqui a 30 anos vai ser um homem gigante. Tipo, vai ser um homem, enfim, como, seja lá como ele for. La naissance, c'est une transformation radicale, où on passe d'une atmosphère liquidienne à l'air. Et où tout à coup, on va interrompre la circulation ombilicale et brutalement, l'enfant va ouvrir l'ensemble de ses alvéoles pulmonaires et il va pour la première fois activer son diaphragme. Il est séparé. Et il devient un interlocuteur direct avec le ciel et la terre, avec le souffle et bientôt les aliments. Il va falloir qu'il mange. Le moment de la naissance est un moment où vient la possibilité de l'identité. O bebê, desde a concepção, ele tem potencial para se tornar um sujeito, para poder, ao longo do primeiro ano, dizer que ele tem um eu. Isso, em útero, funciona como um potencial orgânico. O bebê tem memória, ele enxerga alguma coisinha, ele ouve, ele sente cheiros, ele sente gostos. Isso tudo são potenciais orgânicos para que ele venha se tornar um sujeito a partir de uma relação muito específica que ele estabelece com as pessoas que cuidam dele. Que é uma relação que não está garantida por nada do orgânico. Precisa de algo mais, além de contemplar as necessidades orgânicas do bebê. Quando a criança nasce, essa criança que até então era uma parte do corpo da mãe, tinha um contato direto com ela, se alimentava através dela, do cordão umbilical, né? Ela está no mundo e ela tem que se virar. É ela que mama, é ela que respira, é ela que, enfim, ela que toca as coisas do mundo. Isso tem também um trauma nesse sentido também para a mãe, porque agora é a mãe, né, e sozinha e a criança sozinha. Mas é um trauma que pode ser muito lindo, porque ele pede uma reconexão. Segura. Vem cá, vem cá. Vínculo é uma definição que a gente percebe mais do que consegue falar, mas vínculo é uma relação íntima entre dois seres que é muito intensa pós-parto e no nascimento e que tem a finalidade fundamental de proteger os recém-nascidos. Porque esse vínculo faz com que a mãe se dedique intensamente a essa criança, ela às vezes até esquece do companheiro, do pai, da vida, ela fica muito ligada, ela tem uma sensação de que ela precisa acertar, que ela precisa cuidar. E esse vínculo, ele tem como resposta também outro sentimento que é o apego. Existe uma coisa que eu acho que, isso com os meus dois filhos,
que é construção de vínculo. Quando eu peguei os dois, tanto o Benjamin quanto a Estela, eu fiquei absolutamente encantada pela natureza, mas o amor que eu sinto por eles é uma construção diária. Eu aprendi a amar meus filhos desesperadamente, assim como eles aprenderam a me amar desesperadamente, porque eles descobriram que eu era a mãe deles pelo dia a dia. E significa acordar a noite inteira, significa dar banho, significa trocar fralda, significa passar a noite inteira cuidando da tosse que não vai embora. É manha se jogar no chão e você aprender a lidar com a manha. É você aprender o jeito que você chacoalha o bebê para dormir. Se chacoalhar assim não dorme, se chacoalhar assim vai. Isso é construção de amor. Vínculo se constrói. There are different ways to think about affection. You know, it's not just the kissing and the hugging, which of course is very important, but it's how much the adult is cued in to that young child, how much each child is responded to in an individualized way, not like the same repetitive way all the time. So it's about relationships. It's about building a relationship right from the beginning. O vínculo depende muito mais da predisposição que você tem em estabelecer um contato, em conhecer, em construir uma relação. Nesse sentido, as crianças são muito abertas para construir vínculo sempre. Depende muito mais do que o adulto entrar em sintonia com essa disponibilidade que a criança tem. A amamentação é um contato, né, amoroso, enorme. Eu achava que as pessoas eram meio, sei lá, viajavam um pouco nisso, sabe? Aquele momento de olhar pro peito, eu não acreditava muito nisso, achava que rolava uma fantasia. Mas hoje eu vejo que não, que realmente é muito especial amamentar. Breastfeeding didn't happen right away for us. It wasn't that easy. It took us about 2, maybe almost 3 weeks, probably a good 2 weeks to get it going. And I remember being very, very stressed out. I really wanted to be committed to breastfeeding him, and we weren't sure if we were going to have to start him on formula or not. And that, to me, at the time, seemed like a really big thing. And then it was just really a matter of time. He matured a little bit after that week or two, and got the hang of it. We persevered, and then it was great. And now he's a breastfeeding champ. A amamentação para mim foi uma coisa bem difícil assim no início, porque eu tava com muita fissura, tava doendo muito. Tinha um momento que tipo assim ele ia pegar no peito, tipo assim de vez em quando eu colocava gelo pra amortecer, pra eu não sentir, sabe, a pegada, porque a pegada que doía. Na verdade foi isso, umas 5, 6 semanas eu não sentia mais nada depois disso, mas as primeiras 4, 5 semanas, nossa, foi assim, pra mim foi muito difícil. E depois aquele prazer, aquela conexão daquele serzinho te olhando com todo carinho, com todo amor, aquele momento que é único, né? Que assim, não existe, aquele olhar, aquele momento é incrível. E eu meio que determinei que eu ia amamentar. Todo mundo falava, Gisele, se você amamentar 1 ano, tá bom. E eu consegui amamentar 1 ano e meio, o Benjamin e a Vivian. Eu queria fazer os dois ao mesmo tempo, porque daí quando eles cresceram, eles iam falar, mãe, você amamentou o Benjamin mais que eu. The breast milk has saturated fatty acids and other things, which is a better healthy food. Then it gives and improves what is called the immunological system. It's like a vaccination. It's a vaccination against disease. It's a vaccination against disruption in your proper growth and development. Il cibo penso che sia uno dei primi vettori di affetto. Tornando un po' indietro, si pensi alla mamma. Il latte materno va a saziare quello che è un bisogno effettivo, cioè una fame effettiva ma anche affettiva. The mother's milk is, in my opinion, is, you know, way, way beyond anything that the scientists can mix up somewhere in a laboratory. But there's more to it. There's nursing.
which is bonding. See, the mother is the first. This is the first sample of humanity that the child gets in touch with. So the relationship that you have in mother will determine what world you are going into and how much support you can expect from other people. O bebê, quando ele nasce, ele tem uma experiência de excitação difusa. Não é que ele está com fome, ele é a fome, aquilo é né? Então ele está ali naquele caos da fome e entra um leite quentinho. Aquele leite é ele também, aquele peito é ele também, aquela sensação. Ele vive uma coisa difusa, um mal-estar e um bem-estar que vão vindo juntos. E essa experiência vai formando um certo contorno. A mãe dá contorno. Não. Não, meu amor, é rápido, ó. É só pra limpar aqui, rapidinho. A função que vai dando para o bebê um certo eixo. Ah, na hora do desespero não vou desintegrar. Alguma coisa vem. E isso vai sendo de dentro para fora e não mais de fora para dentro. A criança internaliza, né? A gente fala, calma, calma, vai dar tudo certo. Fala com a gente mesmo. Quem falava calma, calma, vai dar tudo certo? Quem fazia a função parental. Pronto. As coisas mais simples são extremamente complexas para o cérebro do bebê. A situação de um banho, a situação da troca, a situação da mamada, a situação do sono. Todas essas experiências estão sendo integradas pelo cérebro do bebê. Ele está aprendendo quem ele é e ele está aprendendo o que está ao seu redor. Quem está ao seu redor? 1、2、3、起来喽！ O papel do adulto para todo o desenvolvimento da criança, mas principalmente para a questão da motivação, é aquele de decifrar a linguagem corporal, os desejos, né? E ajudar essa criança a saber quem ela é. O bebê recém-nascido, ele reconhece o cheiro da mãe entre N cheiros. Logo que ele nasce, ele enxerga a mãe a 30 centímetros, ele olha fixamente para a mãe. Os sons, não só da mãe como do pai ou das pessoas próximas da mãe durante a gestação, ele tem todo este reconhecimento. Qual é o paradoxo? Ele não tem a mínima ideia que aquilo é a mãe. Aquilo para ele é ele também. Aquilo para ele não está diferenciado entre ele e o outro. É tudo uma experiência global. Vai levar uns 6, 8 meses para ele se diferenciar da mãe e descobrir que a mãe é uma outra coisa, né? Então ele reconhece, mas não como sendo externo a ele, reconhece como parte dele. O verbo desenvolver, com esse prefixo des negativo, significa que uma criança se desenvolve à medida que ela vai saindo do envolvimento com a mãe. E ela vai começando, depois dos 6, 7 meses de idade, esse desenvolvimento vai acelerando e o distanciamento aumentando, porque até 6, 7 meses, no dizer de muitos profissionais da área de psiquiatria e psicologia, a criança mal sabe que nasceu. O Winnicott já dizia isso. O bebê não existe sozinho. O bebê é ele e a sua mãe. Ele está junto dessa pessoa que cuidou dele. Tá gostoso aí? Eu acho que eu tive sorte, e foi uma escolha, claro, de estar muito perto. Então, assim, eu comecei a sacar, por exemplo, minúsculos quando eles começaram a colocar as mãos na boca. E eu, como dentista, que é uma das coisas que eu sou, comecei a ficar, ai, meu, dedo na boca. E fui conversar com o pediatra, que é um pediatra bem legal, que fala muito de comportamento. E aí ele falou, eles estão entendendo que essa mão é deles. É para isso que eles põem na boca, para reconhecer como deles. Porque essa mão que vai pra boca, que daí eles entendem que é parte do meu corpo, é a mão que vai começar a pegar as coisas. Os primeiros movimentos são movimentos reflexos. São movimentos que acontecem sem o controle e sem o comando do bebê. Esses movimentos são a base aonde o bebê vai poder construir os seus próprios movimentos. Cada vez que um reflexo acontece, o bebê sente como algo move em mim.
pouco a pouco, ele vai começar a controlar os movimentos e poder, de alguma maneira, dizer: eu me movo. Ao pegar um objeto, ele sente o próprio corpo, ele ouve o espaço onde ele está, ele toca, ele sente, ele leva o objeto à boca, ele experimenta o gosto, ele sente o cheiro, ele sente e observa o olhar do adulto quando ele pega aquele objeto. Se é um olhar de aprovação, se é um olhar de reprovação, se ele está seguro, se ele está inseguro, tudo isso vai formando a noção de eu sou aquele que pega esse objeto nesse momento e nesse contexto emocional. Assim como os movimentos reflexos oferecem possibilidades para que o bebê possa construir os seus próprios movimentos, todos os sons produzidos pelo corpo do bebê são percebidos por ele e pouco a pouco serão conduzidos por ele. Whenever we were watching something on the TV and we're lying down and then she tells me that the baby is moving, so I go closer to the baby and I'm just calling out, and the baby was moving first, and when I called out, I just say Chotu baby or something, you know, and the baby stopped, and then suddenly I got a kick on my cheek. So I was like, okay, let's not disturb the baby. Somebody is responding. A entrada na linguagem não é o bebê falar, mamãe, eu quero água, não é isso. A entrada na linguagem começa no zero. Onde um gesto, um choro, um grito, uma gemida, uma espreguiçada é interpretado pela mãe não como uma coisa aleatória do sistema nervoso central, um reflexo, mas como uma fala, como uma intenção. É lógico que nesse começo, basicamente são reflexos. Mas na medida em que ela interpreta isso como linguagem, é que o sujeito entra na linguagem. Interpretar os gestos da criança como uma forma de linguagem, não só a fala, é a condição para que esses gestos se tornem linguagem reconhecível e que o sujeito se torne humano, né? Não vire pura competência de um mamífero. Não, é um ser humano, ser da linguagem. Eu quero. Mãe. Aconteceu tudo isso. É tão lindo a gente ver o bebê que ele fica olhando aquela expressão materna assim, e a boquinha dele vai imitando o que ele percebe de movimentos na voz e no rosto materno. E começa a ter uma troca, um blá, 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 e vai montando, né, esses turnos discursivos que depois vão ser alimentados, né, por conteúdos e palavras mais sofisticadas. Então, a gente vê a partir daí como é importante esse encontro amoroso e prazeroso, né? O processo de desenvolvimento de linguagem, que é tão importante para todas as outras habilidades que a criança irá desenvolver ao longo da vida, requer essa troca entre pai e filho. Não é só o pai falar o tempo inteiro, como eu estou falando aqui. É realmente ter a troca. É fala, escuta, fala, escuta. Que cor que é essa daqui, ó? Amarelo. Essa é a história de um porquinho que faz o cocô tipo pudim. Ah. Tá. E tá com chupeta. Ele tá de chupeta. Pelo. Au! Oreja. ¿Y los ojos? Ah, los ojos, te dije, ¿dónde están los ojos? Pela. En la pera, sí. ¿Y el codo?
Muy bien. Macarrão, papai. Deixa eu ver. Que gostoso. É molho do que você fez? Eu fiz de manga. Toma um molho de manga. Come. Deixa eu ver. Tá muito bom, hein? Parabéns. Tá bom? Tá de cebola. Ixi, Maria. A maneira como a gente fala com outro adulto é muito branda. E um bebê precisa de adultos muito passionais, né? Apaixonados, então que cantam, que dão gargalhada, né? Que falam, oh, que bebê mais gostoso esse daqui, como uma reação à existência dele, né? Aonde ele vai relacionar a sua existência com aquele efeito que ele vê no adulto. Que sorriso mais lindo que ele tem. Que sorriso mais lindo. E ele vai sendo contagiado por isso também, de tal maneira que, né, quando o bebê vê a mãe se encantando com ele, ele começa a se encantar com ela e entra num jogo mimético. É um contágio, né? Um contágio fundamental para a inscrição da lógica humana, né, do desejo naquele bebê. É o convite da sereia para tirá-lo daquele apaziguamento total que ele ficou, aquele alheamento total, nem sempre tão pacífico, mas para o mundo das relações, porque essa passagem nem sempre é tão fácil e natural. Up. Down. A importância do desejo no sujeito humano é o que define o humano, a possibilidade de desejar. E isso nos define enquanto espécie e enquanto sujeitos na nossa singularidade. A tarefa mais importante dos pais é ajudar a autonomia do sujeito, é que o bebê adquira autonomia. Cada sujeito, na sua singularidade, vai fazer isso num ritmo próprio. O bebê vem sempre de um outro ser humano, de um outro corpo. Então, tem todo um processo de se separando desse corpo via parto, via desmame. E dentro desse processo também está a possibilidade do bebê fechar a boca e não comer nada, não dormir quando os pais desejam, ou seja, começar a sentir que ele é dono do próprio corpo. Mesmo que ele faça isso inconscientemente, ele vai fazendo oposição. É uma espécie de queda de braço com os pais, que os pais sempre perdem. Porque se tem uma coisa que um bebê sabe fazer, fechar bem a boca, abrir bem o olho na hora de dormir e controlar as fezes a partir de uma certa época. E os pais vão tendo que dançar conforme a música, botando alguns limites, mas eles não conseguem pôr limite, nem deveriam, na autonomia que o bebê tem que ter, que a criança tem que ter em relação ao próprio corpo. Sensacional. Putz, vai arrebentar agora, vamos lá. Sucesso! Atenção para uma papinha deliciosa que vai agora pegar na sua boca e... Ah, para isso, né? Uma colherzinha assim. Nossa, Ninguém vai conseguir, com bons resultados, enfiar comida goela abaixo de uma criança. Não é nutritivo. E até quando você vai conseguir fazer isso? Diz mais respeito em oferecer algo para a criança, sem fazer um cabo de guerra, para que ela, a partir da própria fome, do próprio desejo, escolha isso, né? Do que ficar tentando disputar, porque, por incrível que pareça, a criança sempre acaba ganhando.
Olha lá, o papai vai comer, olha que delícia. Oh, você tá com o cheirão. Algumas regras não podem ser negociáveis, né? Regras que ponham a criança em risco ou os outros em risco, mas algumas coisas realmente o bebê consegue decidir, né? Então não adianta, quanto mais você brigar, mais ele vai mostrar onde ele tem poder, e ele tem poder no corpo dele. Eu vou pegar. Então traz o pato aqui junto. A fase mais desafiadora para mim é a fase que o Gil tá agora, com 2 anos e 4 meses. Todo mundo fala que é muito cansativo, um bebê no primeiro ano, e de fato eu lembro disso, é muito recente, mas eu acho que eu lidei com muito mais leveza com isso do que eu lido com esses 2 anos, quando vem essa fase em que eles ficam muito fortes e questionadores e chegam, né, às vezes tem uma coisa física, né, uma fisicalidade de tapa, de mordida, de... Ele fala às vezes para mim, eu não gosto de você, quando ele é contrariado, e eu falo para ele, eu amo você mesmo assim, tudo bem. E aí ele fica desconcertado e aí ele vem e me beija, por exemplo. É óbvio que eu sei que ele gosta de mim, ele está só tentando me desestabilizar, e faz parte do desenvolvimento de qualquer criança testar o quanto os limites são ou não são flexíveis. E para o que pode ser flexível, ele vai ser. Eu vou sempre procurar ser flexível. Mas para o que não pode, não vai ser. Sem pendurar no portão, Gil. Eu vou. Você sabe que não pode subir nesse portão. Pode. Por que que não pode subir no portão? Porque não pode. Por quê? Porque não pode. Part of what might be happening in the terrible twos that everyone knows about, where children are doing things that you don't want them to do, is that that's really a kind of experiment to try and figure out what happens when I want something and you want something else. And if you watch children, you know, the thing that's terrible about the terrible twos isn't that the children are doing things that you don't want them to do. It's that they're doing things because you don't want them to do it. So they'll sort of be sitting there and looking at the pot and, you know, slowly moving their hand toward it, watching you. Pinta na folha, filha. Na mesa não. Zizi, pinta na folha, por favor. Eu vou tirar a caneta de você. Ai, ai, ai. That may drive you a little less crazy if you think of it as the children are doing this experiment to try and figure out how your mind works. So if you think of them as being like little psychologists trying to figure out other people's psychology, we're the lab rats. So we're the ones that they're actually doing the experiments on. É muito importante que a gente tenha algumas noções do que se espera dentro de uma faixa etária, mas com um espectro largo, assim, de variabilidade. Senão a gente vai botar a criança dentro de um certo gabarito. Mas a gente imagina que ao longo do primeiro ano a criança tenha reconhecido minimamente a sua própria existência separada do outro e que esse reconhecimento vá se fortalecendo ao longo do segundo ano. Quando a gente chama a crise, né, a crise da birra, por exemplo, que é um momento em que a criança vai dizer para cada afirmação dos pais um não, que significa dizer eu não sou você. Desenha um coração aí pro papai ver. Não. Vamos lá? Não? Não quero. Não quer mais? Vamos cantar uma música. Só um pouquinho, tá? Sim. Sim. Essa é uma coisa que tá extremamente em voga nesse momento. A Laurinha tá fazendo 2 anos daqui a 1 semana e ela tá na fase do querer. Eu acho que eu tenho muito mais paciência do que eu imaginava ter. Então eu deixo as coisas fluírem no tempo dela. De vez em quando eu até me questiono se eu não sou permissiva demais. Ela tá nos testando, assim, sabe? E a gente está sentindo isso. A gente diz não, ela diz sim, a gente diz vai te machucar e não adianta, ela se machuca para depois entender que não podia. Tá ela querendo se impor e a gente querendo mostrar para ela qual é o melhor caminho. Então,
Não existe ainda uma definição do que aconteceu ou o que vai acontecer. Eu acho que isso vai ser uma coisa evolutiva e só vai terminar quando tiver 30 anos de idade. Alguém disse uma frase, filho é que nem videogame, a próxima fase sempre é mais difícil, né? A criança, ela é na brincadeira. Todas as outras relações é aquilo que vai compondo, dando alguma forminha, mas a essência é no brincar, né? Claro que a alimentação, a saúde, sem isso ela não consegue nem brincar, né? Mas a chama dela, o meio dela é a partir da brincadeira. Nos 2 primeiros anos de vida, a criança tem basicamente 2 formas de brincar. E essas 2 formas são diferentes e muito importantes. Então, uma primeira forma é a brincadeira com os adultos. Ela precisa da ação dos adultos. É aquele adulto que fala, que canta, que ri, que conta história. Aquela criança que dá risada, porque o adulto fez o adulto brincalhão. Ou seja, as crianças pequenas precisam de adultos brincalhões. Sobe aqui no meu pé, ó. É. Opa! O segundo tipo de brincadeira é muito importante também, que é a brincadeira da criança com os objetos. Ela com os objetos. Quem sabe com outras crianças juntas. E essas 2 formas de brincadeira preparam para a brincadeira a partir dos 2 anos, que é a brincadeira simbólica. Anytime you walk into a room full of 2- and 3-year-olds and you'll see they're off in this world of Ninja Turtles and tea parties and this strange ponies and this strange pretend world. And it's a bit of a puzzle about why it is that children who need to learn so much about the real world spend so much of their time off in these kind of crazy imaginary worlds. And the answer seems to be that imagining alternative worlds, imagining being able to think about the world in a way that's different from the way the world actually is, that's actually one of the most powerful capacities that we human beings have as adults. So if you think about it, everything in this room was imaginary from the perspective of someone who was back in the veldt as a hunter-gatherer at the beginnings of human evolution. The computers and the woven fabrics and the carpenter chairs, all of those things were just something that started out as a possibility, something that somebody imagined. So when children are pretending, in a way what they're doing is they're practicing this very powerful human ability to think about the world in ways that are different from the way the world actually is. O ser humano é ávido por conhecimento, o ser humano é ávido por aprendizagem. O problema é que hoje a gente vive uma expectativa por coisas muito estruturadas e formalizadas. When we are happy, what face do we make? 对，当我们开心的时候，我们要用到什么样的表情？开心。Can you show me your happy faces? Yeah， 开心 ，happy。Yeah, smile. Yeah. How about when we are sad? Yeah， 伤心的时候。Oh, look at Tiendo. Tiendo is very sad. Look at Xintian. Oh, Xintian. Perde o reconhecimento de que a criança aprende com coisas espontâneas.
Tem um estudo que mostra que quando a criança está brincando e o adulto se mete na brincadeira, ela consegue se fixar muito menos na brincadeira, a brincadeira dela fica muito mais interrompida e ela se aborrece muito mais. Porque geralmente quando o adulto entra na brincadeira para estimular a criança, ele entra com o olhar das regras do adulto. Então, se a criança está brincando numa casinha, ela quer sair pela janela, o adulto vai falar, ah, não, a gente sai pela porta. Bom, acabou. Porque brincar é sair pela janela, subir pelo telhado, né? Então, o brincar é subverter, o brincar é inventar, não é a norma, não é a regra, né? O brincar é a liberdade. La libertà è dentro di noi, la libertà non viene da fuori. Non è perché un bambino non parla o ancora non cammina che non può essere libero. No, la libertà viene ascoltata fin dai primi mesi di vita, fin dai primi giorni. La libertà è giusto che sia consentita perché credo che sia la prima che attivi l'apprendimento, attivi la curiosità. I bambini, noi diciamo, sono tutti creativi, in modo diverso, ma lo sono tutti. Se io giro per il mondo, nel mondo degli adulti, non sempre trovo questa creatività. Allora ci dobbiamo chiedere perché, come mai questa creatività non la incontriamo sempre. Forse perché la creatività è anche pericolosa, è disobbediente. Si pone molte domande, fa delle riflessioni critiche, perciò è chiaro che deve lasciare dei pensieri di libertà. Uma das necessidades vitais da criança é o enraizamento. Ela se sentir pertencente à vida, a uma família, a uma história, a um chão. A sua vida não pode ser aleatória, não pode ser ao acaso. Ela precisa de pertencer a um destino. Ela precisa conhecer um pouco mais a história inteira de que ela é personagem. Esse pertencimento é muito importante para a autoestima, para a significação própria, para o sentido de vida. Onde que você morava antes de você nascer? Quando ela comia algum vegetal, eu comia lá dentro. Tinha uma correntinha que puxava comida até a minha boquinha. Eu tive que esperar muitos tempos. Tive que esperar, eu ia chutando para tentar abrir. Tava com medo de sair? Não. Você queria sair? E assim que você saiu da barriga da sua mãe, o que foi a primeira coisa que você sentiu? Eu senti que eu tava onde eu queria estar. A convivência do pai e da mãe com a criança é preciso cuidado com as palavras com que nós nomeamos a vida da criança. Os nomes que nós damos para a criança, para os seus fazeres. Essas palavras, esses nomes, têm peso, têm ressonância, têm significado. Essas palavras, se forem carregadas de vida, vão fazer vida e vão ajudar a criança a criar o seu presente e o seu futuro.
não devem ser palavras de depreciação. Na medida do possível, devem ser palavras de descoberta, devem ser palavras com alguma beleza e alguma esperança, porque elas vão constituir a imagem que a criança faz de si mesma. Essas imagens são alimento vital da descoberta da criança de si mesma e do mundo a partir desse outro, que é o seu contador de histórias. Esse é um peixinho bebê. E cadê a mamãe dele? Todas as correntes de psicanálise, todas as ciências que estudam o desenvolvimento do ser humano concordam que os primeiros anos de vida são fundamentais para a formação daquele ser que vai se tornar um adulto um dia. E, na verdade, a relação de pai e mãe com a criança, que são as pessoas mais... ou responsável, muitas vezes não é o pai, é a avó com a criança, a relação afetiva, de coração para coração, é que vai estruturar aquele indivíduo. Na realidade, você só consegue ser alguém através das relações. Pego! Relação com o pai e mãe, relação com os professores, com os irmãos, a relação com o outro. Você se constrói na relação com o outro. É na relação que a criança constrói a identidade.